Olá, nesta unidade vamos abordar a hepatotoxicidade mediada pelo etanol. Assim, pretendemos que consigam caracterizar os mecanismos envolvidos. O etanol é metabolizado essencialmente a nível hepático com formação de acetaldeído e de ácido acético. Este processo decorre essencialmente por ação de duas enzimas, a álcool-hidrogenase e a aldeído-hidrogenase. Temos num primeiro processo a formação do acetaldeído, em que também temos coprodução de NADH por redução do NAD+, e depois, por ação da aldeído-hidrogenase, temos a formação do ácido acético, também ela com coprodução de NADH. Destaca-se aqui um balanço maior quantidade de NADH em excesso relativamente à presença de NAD+. Este processo metabólico também pode ocorrer de vias paralelas. Por um lado, pela catalase, ao nível dos peroxissomas, com formação de acetaldeído, ou então ao nível dos microsomas, por via do citocromo P450, nomeadamente a isoenzima CYP2E1. Sabe-se que o acetaldeído por si já pode induzir efeitos tóxicos, na medida que tem capacidade de reagir com proteínas e DNA diretamente. Assim como se sabe que o ácido acético poderá interferir a nível das membranas das mitocôndrias. No entanto, será de destacar o potencial tóxico resultante do excesso de NADH. Vamos abordar então as consequências da alteração da razão NADH-NAD+. O excesso de NADH potencia a depleção de piruvato, que é reduzido a lactato. Os menores níveis de piruvato impedem que o mesmo seja transportado para a mitocôndria e possa aceder diretamente ao ciclo de Krebs. Temos então que, nesta circunstância, a beta-oxidação dos ácidos gordos é essencial para que tenhamos ATP. E esta beta-oxidação decorre de uma via paralela para fornecer ácido coenzima A ao ciclo de Krebs. No entanto, o NADH poderá impedir, além de alguma forma, bloquear o ciclo de Krebs por depleção de piruvato, poderá impedir a formação de gluconeogênese. Este processo de gluconeogênese impede a acumulação de glucose na corrente sanguínea e poderemos ter um efeito de hipoglicemia. Temos então como consequências do excesso de etanol um efeito de hipoglicemia por inibição da gluconeogênese. E também teremos uma hiperlipidemia por um excesso de beta-oxidação dos ácidos gordos. E todo este processo leva a uma cetoacidose alcoólica. A hepatotoxicidade do etanol poderá também estar associada a outro mecanismo, neste caso por estimulação de bactérias gram-negativas. Estas bactérias levam à produção de lipopolissacarídeos, que por sua vez ativam as células Kupffer, que por sua vez vão ativar fatores de transcrição como o NF-κB, com a ativação do fator TNF-alfa, que por sua vez vai induzir um efeito imunológico que pode dar origem à apoptose, porque neste TNF-alfa pode ativar a via extrínseca da apoptótica. Obrigado pela vossa atenção.